Ele prometeu estar ao lado do amigo até o fim, mas ninguém promete ao coração. Foi no olhar da noiva, perfeita demais, proibida demais, que ele cruzou a linha. E agora, já não há volta, só o peso do que nunca deveria ter acontecido. Prepare-se para uma história que fere, arde e cobra caro. Henrique e Bruno cresceram lado a lado. Dividiram a infância, os sonhos, as quedas, os silêncios. Eram irmãos de alma, desses que não precisam dizer muito para se entender. Quando adultos, seguiram caminhos diferentes, mas nunca deixaram de se apoiar. Bruno, sempre mais impulsivo, encontrou o que chamava de sorte. Uma mulher que, segundo ele, era tudo o que sempre procurou. O nome dela era Lara. A primeira vez que Henrique a viu foi numa noite comum. Bruno a apresentou com orgulho, dizendo que ali estava a mulher da vida dele. Lara sorriu com elegância e Henrique sentiu uma fisgada que não conseguiu explicar. Não era atração, não naquele momento, era algo mais profundo, um tipo de curiosidade inquieta, como se algo naquele olhar doce demais escondesse mais do que mostrava. Com o tempo, Lara passou a fazer parte da rotina. Almoços de domingo, viagens curtas, festas entre amigos. Henrique via de fora o que deveria ser uma história de amor perfeita. Mas por dentro, um incômodo crescia, porque quanto mais observava Lara, mais percebia o quanto ela parecia fora do lugar com Bruno. Educada demais para os excessos dele, contida demais para o jeito explosivo dele. Havia entre ela e Henrique uma sintonia silenciosa. Olhares que duravam segundos a mais. Frases que carregavam intenções não ditas. A conexão começou nos detalhes. Uma conversa na cozinha enquanto todos riam na sala. Um elogio sutil no meio de um jantar qualquer. Toques acidentais que demoravam um pouco demais para se desfazer. E então, o silêncio entre os dois passou a dizer mais que qualquer palavra. Henrique tentava fugir, se afastar, evitar, mas cada tentativa parecia acender ainda mais o que tentavam apagar. Bruno, alheio ao que acontecia, confiava em Henrique como quem confia no próprio sangue, e essa confiança era uma faca. Henrique sentia o peso da lealdade o esmagar a cada dia, porque sabia que estava indo longe demais, mesmo sem ter feito nada. Ainda, o momento que mudou tudo foi uma noite em que Bruno viajou a trabalho. Lara, sozinha, ligou para Henrique dizendo que o encanamento do apartamento tinha estourado. Ele foi ajudar, como amigo. Como alguém que devia estar lá para ela, pelo noivo dela. Mas ao abrir a porta e ver Lara com os olhos marejados e o rosto cansado, algo quebrou por dentro. Passaram horas juntos tentando resolver o problema, rindo de nervoso, cobertos de poeira e água. E no fim, ficaram em silêncio. Um silêncio pesado, carregado, quase insuportável. Quando os olhos dela encontraram os dele, não havia mais espaço para dúvida. Era errado, era traição. Mas também era inevitável. Henrique foi embora antes que acontecesse algo. Mas a culpa já tinha se instalado, porque o desejo não precisava de ação para ferir. E naquele momento ele soube, já tinha traído o melhor amigo, mesmo sem tocar na noiva dele. O peso da noite com Lara se tornou uma sombra constante sobre Henrique. Cada ligação, cada mensagem dela fazia o coração disparar, misturando culpa e desejo em uma confusão impossível de ignorar. Ele tentava se convencer de que estava apenas sendo um amigo fiel, mas sabia lá no fundo que aquilo era um jogo perigoso, um caminho sem volta. Bruno continuava alheio, vivendo a felicidade que merecia, ou que acreditava merecer. Henrique via a alegria nos olhos do amigo e sentia uma pontada de dor, uma traição silenciosa que corroía seu peito. A amizade deles, que antes era impenetrável, agora se transformava em um campo minado, onde um passo errado poderia explodir tudo. Lara, por sua vez, parecia cada vez mais distante do noivo.
Henrique percebia nos gestos dela a dúvida, a mesma luta interna que o consumia. Em encontros casuais, ela se abria em sussurros, revelando o medo de um futuro construído sobre mentiras. Era uma mulher presa entre o que sentia e o que devia, entre o desejo e a lealdade. O contato entre Henrique e Lara se intensificou. Mensagens que começavam com preocupações triviais se transformavam em conversas profundas, revelações de medos e desejos proibidos. Era como se, naquela conexão clandestina, eles encontrassem um alívio para dores que não podiam compartilhar. Um refúgio que queimava lentamente, consumindo o que restava de suas consciências. Mas o destino, sempre implacável, não demorou a cobrar seu preço. Durante um fim de semana longe, Bruno percebeu olhares que não deveriam existir. Pequenos, gestos trocados entre Henrique e Lara, que ele não conseguiu explicar, mas que o incomodaram profundamente. A desconfiança começou a se infiltrar na amizade deles, silenciosa, como um veneno sutil. Henrique sentia o peso da culpa aumentar a cada encontro furtivo. A consciência martelava, enquanto o desejo gritava mais alto. Ele sabia que estava prestes a cruzar uma linha que poderia destruir tudo. Mas, ao mesmo tempo, havia algo nele que queria se libertar, mesmo que para isso tivesse que se perder. Numa noite carregada de tensão, Lara o procurou novamente. A casa vazia, as luzes baixas, o silêncio pesado. Eles não precisaram falar. Muito. Os olhos dela diziam o que a boca não conseguia. O toque foi inevitável. O beijo, um grito contido de tudo que ambos negavam. Foi o instante em que o proibido se tornou real. Quando Henrique saiu daquele encontro, a certeza do erro era como uma lâmina cravada no peito. Ele sabia que não havia desculpas, nem volta. A traição não era mais um pensamento, era uma escolha, feita na escuridão. E agora, ele precisava enfrentar as consequências do que fez, ou desistir de tudo o que sempre acreditou ser seu. A amizade, o amor, a lealdade, tudo estava por um fio. E a queda, inevitável, já começava a se desenhar. A sombra do segredo pesava demais para Henrique carregar sozinho. A cada dia, a culpa corroía mais fundo, enquanto o desejo continuava a incendiar sua alma. A traição já não era mais silêncio. Havia se tornado um grito preso na garganta, pronto para explodir. Bruno, sentindo a mudança sutil entre os dois amigos, finalmente confrontou Henrique. Era um confronto frio, marcado por olhares que diziam tudo o que as palavras não ousavam revelar. A confiança quebrada, o laço de anos se desfazendo em um instante cruel. Henrique tentou explicar, mas o que restava era só o silêncio do que não pode ser perdoado. Lara também enfrentava seu próprio inferno. Presa entre o amor pelo noivo e o desejo proibido que consumia cada pensamento, ela sabia que não podia continuar naquela vida dupla. A dor era profunda, e cada escolha parecia um caminho para a destruição. O dia da festa de casamento chegou. Henrique sentiu o peso do inevitável. A celebração, que deveria ser de alegria, transformou-se em um palco para segredos prestes a explodir. Lágrimas não ditas, olhares fugidios e uma tensão quase palpável no ar. Quando Bruno percebeu o que realmente acontecia, o choque foi brutal. A dor da traição, sentida na pele como uma ferida aberta, não encontrou espaço para desculpas. O mundo deles desmoronou em segundos, revelando a fragilidade de laços que pareciam indestrutíveis. Henrique perdeu mais que um amigo naquela noite. Perdeu a si mesmo. O peso da culpa o esmagava, enquanto a verdade queimava como um fogo implacável. O desejo que o levou àquele abismo se tornou uma prisão, um preço alto demais para ser pago. Lara desapareceu das vidas dos dois como um fantasma de um amor proibido. Bruno, destruído, tentou reconstruir seu mundo, mas nada seria como antes. A traição silenciosa deixou marcas que nenhum tempo apagaria. E Henrique? Ele carregou para sempre a dor de ter sido o responsável pelo fim de tudo. A escolha feita, as consequências pagas com um preço alto demais, a perda da amizade,
o peso da culpa e o arrependimento que nunca o deixou em paz. Essa é a história onde desejos rompem limites, onde a linha entre lealdade e traição se desfaz em dor, onde nem todo segredo pode ser guardado e onde, no fim, o preço da paixão é sempre alto demais. Nem todo caminho é fácil e nem toda escolha traz alívio, mas mesmo nas dores mais profundas, há força para recomeçar. A vida cobra caro, mas também ensina a coragem de enfrentar o que parece impossível. Que essa história seja um lembrete. Mesmo quando tudo parece perdido, a esperança pode surgir das cinzas. Se essa narrativa tocou você, continue explorando histórias que expõem a verdade do ser humano aqui no Reflexos da História.